Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje vamos falar com Paulo Diniz, o livro Minha Vida por um Fio, da editora Vida e Consciência. Paulo, vamos contar um pouquinho da proposta aí do livro Minha Vida por um Fio. Paulo Diniz. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do seu programa, e é uma honra para mim. A vida por um fio, ele nasceu de um anseio e de uma inspiração da mentora, abordando as experiências de quase morte. Era um tema, para mim, novo, e, inclusive, me foi sugerido de eu ouvir alguns testemunhos, alguns depoimentos de pessoas que passaram por essa experiência. Aí eu vi bastante depoimentos nos canais do YouTube, e para eu poder entender a mensagem que vinha, né? Porque senão, na hora que a mensagem viesse, eu não saberia entender. Mas aí, através desses conhecimentos, nasceu esse livro, que é uma história relacionada à experiência de quase morte. E essa experiência de quase morte, Minha Vida por um Fio, né, que é justamente o título do livro, são muitas as reflexões sobre esse tema. Conta um pouco desse livro para a gente, das reflexões que a Clara passou para a gente aí. Paulo Diniz. O livro conta a história de Paula, uma garota do interior que, por causa do falecimento da mãe e o pai se casar novamente e incompatibilidade com a madrasta, ela foi internada em um colégio religioso. E essa família era de uma comunidade rural muito espiritualizada, muito ligada à Igreja Católica, e essa menina foi criada muito com conceitos muito fortes, com muito rigor, e depois ela foi internada numa instituição de ensino religioso, e nessa instituição lhe foi imposta uma fé cega de um Deus carrasco, de um Deus que não aceitava determinadas coisas, e ela tinha questionamentos aos quais ela fazia, e lá a instituição não respondia àqueles questionamentos. E quando ela começou a descobrir a sexualidade dela, ela então, esses conflitos aumentaram, o que ela teve que sair da instituição, porque ela não suportou. E aí ela foi para a cidade grande e começou a se realizar profissionalmente e começou a conhecer o sucesso. Mas, no auge do sucesso dela, a carreira foi interrompida, e no amor também, ela descobriu o amor dela, que foi interrompido, e ela começou a brigar com o Deus que lhe foi incutido na cabeça. Aí ela achava tudo que o Deus não gostava dela, que ela era uma pecadora, até que ela conheceu uma amiga que a conduziu à doutrina espírita. E na doutrina espírita, ela preencheu todos aqueles questionamentos, a doutrina respondeu aqueles questionamentos dela, e aí ela começou a se sentir mais feliz e com um Deus mais amoroso, né? E aí, no decorrer da vida dela, ela vai se submeter a uma cirurgia, depois de ter passado por muitos percalços, ela vai se submeter a uma cirurgia, e nessa cirurgia, ela tem uma parada cardiorrespiratória e vê o espírito dela sair do corpo. Inclusive, ela vê o corpo dela na maca do hospital,
e passa através do teto da parede, o teto do hospital, e se vê num caminho de luz, onde ela é levada para o plano espiritual. Lá ela tem inúmeras experiências, inclusive com um ser de muita luz que a acompanha. E nenhuma das oportunidades ela vê uma retrospectiva da vida dela. E quando ela via determinados momentos em que ela se sentia triste, achava que ela tinha feito tudo errado, esse ser de luz dizia para ela: calma, você errou, mas você estava em aprendizado. Então, quer dizer, não havia nenhuma cobrança por parte desse ser de luz. E ela, então, volta, né? Quando é dito para ela que ela teria que voltar para cumprir o restante da missão terrena dela, ela reluta, porque não, aqui que é minha casa, o amor aqui é pleno, eu não quero voltar para lá. Mas aí ela é convencida a voltar para terminar a missão dela. E ela, então, volta e ela, ao cumprir a missão dela, ela tem revelações, assim, surpreendentes. A história, o resumo da história é mais ou menos isso. Olha aí, nós conversamos com Paulo Diniz, falando de Minha Vida por um Fio, da editora Vida e Consciência. Eu deixo esse espaço, Paulo Diniz, que é palestrante, para sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Paulo Diniz. Eu recomendo, né, essa leitura, porque a gente percebe que isso nos conduz a uma expansão da nossa consciência. Esse livro nos faz mudar a maneira de ver determinadas coisas, da interpretação de Deus, uma noção mais amorosa, de um Deus mais amoroso, e além de fazer com que nós percamos parte do medo que nós temos da morte, né? Porque quase todo mundo, aliás, são muito poucas as pessoas que não têm medo dessa passagem. Isso é natural, porque é o desconhecido. Mas, diante dessas experiências, a partir daí, com essa expansão da consciência, a gente começa a ver a nossa passagem de uma forma mais natural. Se desapegar das coisas materiais, das conquistas materiais, das conquistas afetivas, confiando que nós estaremos na mão de um Deus amoroso, que vai nos conduzir a caminhos muito felizes, e que a morte não existe, né? O espírito é eterno, e, aliás, imortal, né? E que o outro lado, a felicidade está nos esperando. Nós conversamos com Paulo Diniz, que está lançando pela editora Vida e Consciência Minha Vida por um Fio. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.